Olá pessoal, meu nome é Rafael Ribeiro e eu estarei ministrando hoje a disciplina Sistemas Operacionais do curso Técnico em Informática do Centro Educacional Sul do Piauí. Essa é a nossa primeira aula e nela nós abordaremos os conceitos iniciais dos sistemas operacionais. Então vamos lá. Apresentação. A disciplina de sistemas operacionais é de extrema importância para seu curso e para sua carreira profissional, já que se trata do sistema gestor de qualquer computador. Então, como é relatado aqui, essa disciplina ela é de fundamental importância, pois nela você verá os conceitos principais do sistema que você mais utiliza no seu cotidiano, que é o sistema operacional. Conceito. O sistema operacional pode ser caracterizado como uma camada de software localizado entre o hardware e os programas aplicativos que executam as atividades dos usuários. Então, quando temos um computador, você pode observá-lo como uma caixa composta por diversos dispositivos, seja mouse, teclado, processador, memória, placa-mãe, entre outros. Para que você possa fazer uso desse hardware, você precisará de um sistema que possa gerenciá-lo. Além de gerenciar esses dispositivos, você irá precisar também de um sistema que faça a gerência dos softwares de aplicação, ou seja, aqueles softwares que você utiliza para solucionar algum problema do seu cotidiano. Então, esse cara é o sistema operacional. Ele irá atuar como um mediador entre o software de aplicação e os dispositivos físicos. O sistema operacional atua como uma interface entre o usuário e o dispositivo físico em si, no qual o usuário, quando necessita acessá-lo, faz essa solicitação diretamente ao sistema operacional. Então, essa é a função do sistema operacional: facilitar o acesso ao computador por meio do fornecimento de uma interface gráfica e intuitiva para que o usuário possa fazer uso dos sistemas computacionais. Nessa interface, nós iremos ver janelas, botões, menus, ícones, tudo isso em prol de tornar o acesso ao computador uma tarefa simples, objetiva e com a menor quantidade de erros possível. Sistema operacional, segundo o dicionário Aurélio, é um conjunto integrado de programas básicos projetados para supervisionar e controlar a execução de programas de aplicação em um computador. Ou seja, além de fornecer uma interface gráfica intuitiva para o usuário, o sistema operacional também é responsável por gerenciar tanto os softwares de aplicação quanto os recursos de hardware. Dessa forma, ele se torna o principal gestor controlando as atividades que são executadas no computador. Então, nós temos esses 4 níveis: usuário, software, sistema operacional e hardware. Como mencionado anteriormente, o sistema operacional ele é uma camada de software básico localizado entre o hardware e os softwares de aplicação, ou seja, aqueles softwares criados com o intuito de solucionar algum problema do usuário. E em seguida, acima desses 3, nós temos o usuário, que é o cara que faz o acesso ao computador, fazendo uso desses 3 benefícios que nós podemos ver. Funções principais de um sistema operacional: facilidade de acesso aos recursos do sistema e compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Vamos ver cada um desses itens detalhadamente. Facilidade de acesso aos recursos do sistema. O que é? O sistema operacional
serve de interface entre o usuário e os recursos de hardware, tornando esta comunicação transparente e permitindo ao usuário um trabalho mais eficiente e com menos erros. É como mencionado anteriormente, por meio da interface gráfica, o sistema operacional faz com que o uso, o acesso às ferramentas do computador sejam facilitadas, de modo que o usuário possa executar qualquer tarefa com a menor quantidade de erros possível. Você já imaginou ter que realizar todas as funções que você utiliza no seu dia a dia, tudo em linguagem de comando, programando linha por linha? É uma tarefa árdua. Por isso, a importância da interface gráfica em um sistema operacional. Fazer com que o acesso a tarefas que você executa no cotidiano sejam mais facilitadas. Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Permite a diminuição de custos, na medida em que mais de um usuário pode utilizar simultaneamente as mesmas funcionalidades dos hardwares, tais como discos, impressoras, linhas de comunicação e etc. O compartilhamento de recursos permite que nos sistemas multiusuários os recursos de hardwares possam ser compartilhados de forma a fazer o máximo uso, tirar o máximo proveito do computador. Controlar a execução concorrente de várias tarefas, como imprimir um documento, copiar um arquivo pela internet ou processar uma planilha, entre outros. Por exemplo, suponhamos que nós temos dois usuários fazendo uso de um mesmo sistema computacional. Então, o usuário 1 dá um comando de impressão no Word e o usuário 2 dá um comando de impressão no Microsoft Excel. Vamos supor que o usuário 1 enviou um comando de impressão de um arquivo no Word e o usuário 2 enviou um segundo comando de impressão de uma planilha no Excel, como por exemplo. Então, o sistema operacional ele deve gerenciar os processos de forma que os dois processos de impressão não sejam sobrescritos na impressora. Máquina de níveis. A linguagem entendida pelo computador é uma linguagem binária, sendo chamada de linguagem de baixo nível ou linguagem de máquina. As linguagens mais próximas aos seres humanos são classificadas como linguagens de alto nível. Os computadores entendem apenas programas feitos em uma linguagem binária. Então, no processo de criação de softwares, de programas, nós escrevemos esses programas em uma linguagem de alto nível, ou seja, uma linguagem que está mais próxima dos seres humanos, como por exemplo Java, C, C++, Python e etc. Mas o computador ele não entende essas linguagens, ele entende apenas a linguagem de baixo nível, ou seja, uma linguagem binária, de zeros e uns. Então, para que o computador possa reconhecer um programa feito em uma linguagem de alto nível, ele é passado por um segundo programa que reduz essa linguagem, que transforma essa linguagem, aquela sintaxe, em linguagem de alto nível e transforma ela em linguagem de baixo nível, ou seja, de zeros e uns, para que o computador possa sim executar aquele programa. O computador pode ser visto como uma máquina de níveis ou camadas, em que inicialmente existem dois níveis, o nível 0, que é o hardware, e o nível 1, que é o sistema operacional. Desta forma, o usuário pode enxergar a máquina como sendo apenas um sistema operacional. Para nós, que utilizamos o computador, que fazemos uso de um sistema computacional, não importa para nós saber em qual camada em um sistema computacional nós estamos. Não importa se há 1, 2 ou 3. Para nós conseguimos visualizar apenas o nível 1, que é o nível do sistema operacional, que é aquilo que nós estamos vendo. É claro que abaixo de nós existe também o nível 0, que é a camada de hardware, ou seja, os recursos físicos do computador. Entretanto, um computador não possui apenas dois níveis, e sim
tantos níveis quantos forem necessários para adequar o usuário às suas diversas aplicações. Quando o usuário está trabalhando em um desses níveis, não necessita saber da existência das outras camadas acima ou abaixo de sua máquina virtual. A linguagem utilizada em cada um desses níveis é diferente, variando da mais elementar à mais sofisticada. Quando falamos em uma linguagem elementar, significa dizer que aquela linguagem está o mais próximo possível de uma linguagem de baixo nível, ou seja, uma linguagem binária. E quando falamos em uma linguagem mais elementar, significa que aquela linguagem está mais próxima dos seres humanos, ou seja, uma linguagem de alto nível. Então, os níveis em um sistema computacional podem ser descritos como os aplicativos, utilitários, sistema operacional, linguagem de máquina, microprogramação e dispositivos físicos, sendo a camada de dispositivos físicos a mais baixa, porém a mais complexa de se utilizar em linha de comando, como por exemplo. Essas três últimas camadas dizem respeito ao hardware e logo mais acima, sistema operacional, utilitários e aplicativos dizem mais respeito ao usuário. São aquelas camadas que o usuário consegue ver e fazer uso de modo visual. Os aplicativos são programas executados pelo usuário. Os utilitários são programas de uso genérico e frequentemente, geralmente fornecidos junto com o sistema operacional. Os aplicativos são aqueles softwares criados com o intuito de solucionar algum problema para o usuário, como por exemplo, editar um texto no Word, fazer uma planilha no Excel, acessar a internet por meio do Google Chrome, fazer uma edição em uma imagem, como por exemplo no Photoshop, entre outros. Esses são os programas aplicativos, aqueles programas voltados mais para o usuário, mais para solucionar um problema do usuário. Enquanto que os softwares utilitários estão mais para o sistema operacional, sanar ou solucionar alguma deficiência no sistema operacional. Exemplo: compactar e descompactar arquivos, como no WinRAR, é um programa utilitário. Fazer a varredura por vírus no computador, por meio do Kaspersky, é um programa utilitário, ou seja, um antivírus. O ScanDisk, para fazer a verificação de erros em um pendrive, também é um programa utilitário. Então, programas utilitários são aqueles softwares voltados mais para o sistema operacional para sanar alguma deficiência que esse sistema operacional irá ter. A maioria dos sistemas operacionais mais modernos vem a cada dia implementando mais utilitários nos seus sistemas. Um sistema operacional pode então ser definido sob dois aspectos, como uma máquina estendida ou máquina virtual e como um gerenciador de recursos. Máquina virtual esconde do programador detalhes do hardware, apresentando uma visão simples, mais conveniente e mais fácil de utilizar. É aquela visão de que o usuário vê apenas o sistema operacional. Para ele não é interessante saber os inúmeros detalhes que há por trás de cada comando que ele executa no computador. Ele quer apenas um sistema visual que ele possa usar o mouse, clicar aqui, clicar ali e executar a sua tarefa, executar aquilo que ele deseja. Para ele, a complexidade envolvida no gerenciamento de hardware e software, para ele não é interessante. Gerenciador de recursos fornece uma alocação controlada e ordenada dos recursos do computador entre os vários programas que competem por esses recursos, como processadores, memórias, dispositivos de entrada e saída, unidades de disco, impressoras, mouse e etc. Então, além do sistema operacional propiciar um uso mais intuitivo do sistema, ele também é responsável por gerenciar os recursos do computador. Ele irá ordenar onde e quando cada processo será executado.
Tipos de sistemas operacionais. Os tipos de sistemas operacionais e sua evolução são relacionados diretamente com a evolução do hardware e das aplicações por ele suportadas. Ou seja, de acordo com o avanço da tecnologia, novos hardwares vão surgindo. Então, cabe aos desenvolvedores fazer sistemas operacionais que consigam tirar o máximo proveito daquele novo software lançado. Então, podemos dizer que a evolução dos sistemas operacionais dependem muito da evolução do hardware. Considerando o processamento de dados, podemos classificar os sistemas operacionais de acordo com a quantidade de tarefas que podem ser executadas simultaneamente. Exemplos. Como exemplos de tipos de sistemas operacionais, nós temos os sistemas operacionais monoprogramáveis ou monotarefas, os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas e os sistemas com múltiplos processadores ou multiprogramados. Sistemas monoprogramáveis ou monotarefa podem executar apenas um programa por vez, ou seja, supondo que um programa esteja aberto, para que o usuário possa executar outro programa, deverá aguardar a finalização do programa concorrente. Isso é uma característica dos primeiros computadores da década de 60. Todos os recursos de hardware ficam dedicados a um único programa. Então podemos afirmar que, como característica principal dos sistemas monoprogramáveis, é a única execução de um programa por vez. Um outro programa só pode ser executado após a finalização do primeiro programa. Uma outra característica dos sistemas monotarefas ou monoprogramáveis é o fato de que, enquanto o processador aguarda a entrada de um dado pelo teclado, os demais recursos do computador ficam subutilizados, impedindo que uma outra tarefa seja executada. Sistemas multiprogramáveis ou multitarefa. Os recursos computacionais são compartilhados entre os diversos usuários e suas aplicações. Podemos observar o compartilhamento de memória e do processador. Nesse caso, o compartilhamento de tempo no processador é distribuído. Então, em comparação aos sistemas monotarefa, os sistemas multitarefas já são diferentes. Eles conseguem executar mais de uma tarefa por vez, mas de modo distribuído. O que isso quer dizer? O processador irá pegar dois processos e dividi-los. Então, ele executa uma parte do processo 1, depois uma parte do processo 2, uma parte do processo 1, outra parte do processo 2. Desse modo, dá-se a impressão, observem bem, dá-se a impressão de que ele está executando os dois processos ao mesmo tempo, mas é diferente. Ele está distribuindo o tempo do processador naqueles dois processos. O usuário tem a impressão que vários processos estão executados simultaneamente. Um dos processos ocupa o processador, enquanto os outros ficam enfileirados. Cabe ao sistema operacional gerenciar de forma ordenada e protegida o acesso concorrente aos recursos disponíveis. Permitem o compartilhamento dos recursos computacionais entre os diversos usuários de aplicações, permitindo sua execução concorrente. Graças aos sistemas multiprogramáveis, é possível editar um documento no Microsoft Word, navegar na internet, ouvir música, utilizar os mensageiros instantâneos, tudo ao mesmo tempo. Sistemas com múltiplos processadores. O sistema operacional distribui as tarefas entre dois ou mais processadores. A vantagem desse tipo de sistema é permitir que mais de um programa possa ser executado simultaneamente, ou que o mesmo programa seja dividido em várias partes. Em comparação com os sistemas multitarefas, os sistemas
multiprogramados ou com múltiplos processadores podem executar mais de uma tarefa simultaneamente. No multitarefas, a execução é distribuída, o tempo é distribuído, enquanto que nos sistemas multiprogramados, os programas são executados simultaneamente. Isso é possível porque nos sistemas operacionais modernos, nós temos processadores com mais de um núcleo de processamento, ou seja, em um único hardware você tem 2 ou mais dispositivos trabalhando ali. Desse modo, é possível que o sistema operacional faça a execução do Word e do Excel simultaneamente, faça a abertura de processos distintos simultaneamente. Outra característica dos sistemas multiprocessados é que eles são multiusuários, ou seja, diversos usuários podem acessar o computador e executar tarefas diferentes, sendo essas tarefas executadas simultaneamente. Então, essa foi a nossa primeira aula, onde foi abordado os princípios básicos de um sistema operacional. Teremos uma outra aula que serão discutidos outros conceitos.